Abre a sua Bíblia comigo, em 1 Crônicas, capítulo 29. Vou ler apenas um versículo. Primeira Crônicas, capítulo 29, verso 26. Está escrito assim: Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre toda Israel. Só isso. Davi, ele reinou sobre Israel por 40 anos. E foi um ministério muito rico, um ministério ao qual foi cheio de dias, um ministério cheio de glória. A vida de Davi foi uma vida cheia de glória, com grandes riquezas. A vida de Davi, ela foi cheia de dias também. E ele tinha sido homem de guerra, venceu muitas batalhas. Ele, em meio a todos os perigos da guerra e do exército, ele não morreu em nenhuma delas, né? Que a gente está percebendo que aqui, nesse versículo, fala que Davi, ele reinou sobre toda Israel. Porém, o que marcou o ministério de Davi não foi o fato dele guerrear muitas guerras, e nós muitas das vezes focamos nisso. Não, ele foi um guerreiro, que isso, homem de guerra. Mas a intenção de Deus para Davi nunca foi que ele fosse guerreiro, de modo nenhum, mas que ele fosse rei de Israel. No entanto, que quando ele é ungido dentro da casa do pai dele, Jessé, ele recebe a unção para ser rei. E era esse o propósito que Deus estabeleceu na vida de Davi. Querida igreja, existe um propósito estabelecido sobre a minha vida e sobre a vida da igreja e sobre todos nós, que é que nós fomos ungidos para reinar. Nós fomos chamados por Deus para reinar. Mas, para viver todo esse processo, nós precisamos ter algumas compreensões. A vida de Davi, ela foi plena. Ele teve plenitude. E a plenitude, ela está totalmente ligada à maturidade. Às vezes, nós ficamos em buscas de vencermos grandes guerras. E em muitas delas nós ficamos presos, pensando que nós não conseguimos vencê-las. A igreja, muitas das vezes, ela fica presa em seu medo, em seu receio, em suas ausências, que ela não vive a plenitude de Deus. Davi, ele teve a compreensão do que é ser maduro diante de Deus. Davi, ele teve a compreensão do chamado dele ainda criança, por mais que fosse difícil no intelecto dele, mas ele compreendeu que a vida dele seria plena se ele obedecesse aquilo que Deus havia instituído ele para fazer. Quando eu falo de maturidade, eu falo de valorizar princípios. Quando eu cito a palavra maturidade, eu falo de valorizar fundamentos, de preservar aquilo que Deus chama de santo, de valorizar aquilo que Deus já instituiu sendo dele. Então, como igreja hoje, eu quero que todos nós venhamos sair daqui com a compreensão do que fomos chamados e o que Deus quer de nós. Eu sei que muitas das vezes a nossa vida ela fica amarrada em pensamentos assim, mas eu não compreendo o que Deus me falou. Eu ainda tenho dúvidas. Ser rei, ai, que coisa difícil de entender.
Como assim eu vou governar nações? Eu fui chamado profeta das nações, e nós ficamos nessas dúvidas e ficamos presos nelas e nos amarramos em lutas e guerras que não são para serem vividas por emoções. E tem alguns momentos que nós queremos fazer coisas com a nossa própria força. Eu já falei sobre isso aqui quando eu citei a vida de Jacó. Quando nós achamos que com a força do nosso braço nós conseguimos curar os nossos traumas, com a força da nossa mão nós conseguimos adiantar o processo da promessa de Deus na nossa vida e fingimos ser o que não somos. E ficamos com essa luta daquilo que Deus falou para nós e nós queremos fazer do nosso modo e ficamos totalmente contra a vontade de Deus. E lutamos com nossas forças e saímos perdedores. Porque meninos, crianças, lutam por emoção. Buscam viver coisas por emocionalismo. Buscam viver coisas por sentimentos. Eu sinto que eu sou assim. Tem momentos que nós queremos mover pelo dom. E eu acho isso uma coisa incrível. Não, mas Deus me deu esse dom. Eu vou fazer isso porque esse é o meu dom. Só que, na verdade, queridos, Deus só quer que nós venhamos a mover no fluir da unção dEle. No fluir da presença dEle. No fluir do Espírito dEle. E não naquilo que nós achamos que nós somos bons e capazes, talentos, hábitos, ou até mesmo um dom vindo da parte do Espírito de Deus. Não é assim. Deus quer que venhamos a fluir nele. E a maior graça que havia sobre esse homem chamado Davi não era o fato dele ser forjado para a batalha. Não foi isso. Davi, ele era guerreiro sim, mas ele era guerreiro porque precisava guerrear. Mas ele não foi forjado a ser um guerreiro. Na verdade, Deus, ele chamou esse homem o tempo todo de rei de Israel. E aqui, as guerras, ele precisava estar nelas. Ele precisava estar nelas. E ele só venceu todas as guerras. Não foi porque ele lutou com leões e ursas. De maneira nenhuma. E nós já pregamos sobre isso algumas vezes. Não foi pelo fato dele ter sido, dentro da sua função de pastor, guerreado com esses bichos, esses animais, mas foi o fato de que Deus, ele deu para ele um reinado e ele precisava reinar como guerreiro. E aqui, as lutas e batalhas que ele venceu é porque Deus já o havia chamado a rei. Entenda uma coisa, você e eu temos uma chamada em Deus. E não são as lutas que vão dizer que nós somos vencedores, mas o fato de que Deus nos chamou para um propósito definido, estabelecido, dito por Ele. E aqui nesse momento que Davi está vivendo, que eu li no texto, ele reinou em Israel. Que bonito será na eternidade nós sermos conhecidos por aquilo que Deus nos chamou, não pelos muitos galardões que nós carregamos. Porque às vezes nós preocupamos com os galardões que nós carregamos na nossa roupa de sacerdote. Que bonito será, no fim de todas as coisas, o Senhor nos reconhecer pelo nome que Ele já havia nos dado, pela herança que Ele já tinha estabelecido para nós. E essa é a diferença de homens e meninos. Porque meninos, eles fazem o que querem. Homens, eles fazem o que é preciso fazer.
Crianças brigam por brinquedos, brigam por espaços, brigam pelo objeto que eles estão carregando, mas homens, eles fazem o que é preciso fazer. Entenda uma coisa, você precisa ser maduro o suficiente para saber o que você precisa fazer. Apesar de lutar, ele não foi reconhecido por aquelas habilidades. O centro da história de Davi não foi reconhecida por ter vencido muitas lutas, mas por ter sido obediente àquilo que Deus colocou para ele fazer. Às vezes, você vai ter características e formas de Deus te usar, por exemplo, igual a dele, guerreiro. São características. Mas não é sobre isso que resume a sua história de filho de Deus. Não é sobre isso que resume a história da igreja. Nós não somos aqueles que vivem brigando somente. Nós não somos aqueles que são derrotados em lutas humanas, em briguinhas de criança, que saem muitas das vezes machucados e ralados. Por quê? Porque Deus não nos chamou para isso. E a nossa história, ela não pode ser baseada nessas características de guerras, de brigas e inafeições que nós temos uns com os outros. Não era o que ele fazia, mas o que ele era. O segredo na vida de Davi era o que ele era. Qual que é essa graça que Davi carregava nele? Olha, quando o pastor, ele aprendeu a ser ovelha, porque ele escreve um salmo assim: o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Quando ele luta com leões e ursos e ursas, ele aprende a confiar em Deus. Ele não aprende a ser guerreiro, não. Ele aprende a confiança em Deus, porque a luta com um leão e com uma ursa não é fácil, mas ele confiava que Deus estava com ele. Por quê? Porque quando ele fosse encontrar batalhas com gigantes ou batalhas com muitos guerreiros, ele sabia que ele saía vencedor por causa da confiança que ele tinha em Deus. A igreja se perde nessas coisas. Nós nos perdemos nas nossas infantilidades. Nós nos perdemos nas nossas criancices. E a graça que eu estou falando aqui, que Davi carregava, é que ele tornou um especialista em Deus. Nós precisamos ser especialistas em Deus. Não especialistas em nós, não especialistas em nossas vontades, menos especialistas em nossos quereres e mais especialistas na vontade de Deus, de quem Deus é. Não é sobre vencer lutas, igreja, porque segundo as Escrituras Sagradas, Cristo já venceu todas elas. Segundo as Escrituras Sagradas, nós, quando reconhecemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e nós nos batizamos e nos entregamos totalmente para viver a vida com Ele, nós estamos assentados nas regiões celestiais com Ele. E nós somos vencedores em todas as lutas, porque Ele já venceu todas elas. Não é sobre lutas, não é sobre vencer lutas, é sobre confiar em Deus. É sobre confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus. Seja maduro, seja maduro. Você precisa confiar em Deus. Se a habilidade era vencer,
E foi uma característica muito marcante na vida de Davi, e uma das principais, né, que a gente ouve as guerras que ele venceu, os povos que ele alcançou. Se fosse tudo isso, ele poderia muito bem ter matado Saul. Quando ele sentiu extrema perseguição, extremos sentimentos de que ele morreria por Saul. E de modo nenhum, Davi foi lá e matou ele. Você não ouve história sobre isso. Por quê? Porque não era sobre lutar com algo que já havia sido estabelecido por Deus, porque Deus disse a Davi: você é rei. Ele confiou em Deus em todo o tempo. Porém, Saul não. E aqui o segredo de Davi foi: eu não estou aqui para guerrear. Eu estou aqui para viver o propósito de Deus estabelecido na minha vida. E quando eu entendo quem Deus é, consequentemente, eu descubro quem eu sou. Ele confiou em Deus. Davi, ele esperou em Deus. Davi, ele dependeu de Deus. Por isso, ele era um homem segundo o coração de Deus. Por causa dessas características, o tempo todo a Bíblia ela nos fala de maturidade. O tempo todo a Bíblia nos fala de revelação. O tempo todo a Bíblia nos fala de consciência. Consciência de filho, consciência de herdeiro, consciência de chamado, de destino, de propósito. Não é sobre o teu empenho em fazer. Não é sobre o nosso empenho de fazer coisas. Não é sobre a tua vitalidade ou o teu vigor. Sabe por quê? Isaías 40, ele fala que os jovens, em toda a sua força, em todo o seu vigor, eles se cansarão e se fadigarão e eles cairão. Mas aqueles que confiam no Senhor se renovarão como águias. Eles correrão e não se cansarão. E viverão segundo aquilo que o propósito de Deus foi estabelecido. Então, o que eu quero dizer para você, igreja, que muitas das vezes não é pelo teu vigor, pela tua força, não é porque você é jovem, não é porque você é capaz, não é isso. É sobre aqueles que confiam no Senhor, é sobre aqueles que esperam no Senhor, é sobre não ter força humana envolvida nessa história, é não ter mérito humano envolvido nessas coisas, porque tudo que o homem faz, ele tem fim. Ele finda, a lei falha, o medicamento ele falha, os relacionamentos eles falham, porque os seres humanos, quando lutam com suas próprias forças, eles cometem erros e enfrentam os desafios da vida de um modo temível. Mas Deus ele coloca a força dele no lugar da fraqueza. Daqueles que dependem dele, precisamos depender de Deus. Uma igreja que depende de Deus, ela compreende quem ele é. Uma igreja que depende da vontade de Deus, ela vive os propósitos estabelecidos desde a eternidade. Caminhe com Deus. Aqui em Isaías 40 fala que aqueles que caminham com Deus, o segredo desse capítulo é dizer que o povo de Deus caminhava com Deus, por isso eles conseguiam subir e voar como águias. Nós só conseguimos viver a plenitude de Deus quando nós caminhamos segundo aquilo que Deus disse a nosso respeito. Davi, ele fez uma oração. Em Crônicas, não, mentira. Em 1 Reis, capítulo 7, ele faz uma oração e ele engrandece o nome do Senhor. E ele diz sobre a soberania de Deus, sobre o poder que Deus estabeleceu sobre a vida dele. E ele reconhece a sua fragilidade. E hoje eu quero convidar você
a entender que aqueles que caminham em Deus e confiam nele, têm algo garantido, que é vitória. Tem algo pronto, que é ser mais que vencedor. E para você entender um pouco mais sobre isso, confiar e andar com Deus, ela traz maturidade. E a maturidade, ela traz uma coisa muito legal, que é sermos centrados, nós sermos tementes e nós sermos conectados a princípios e fundamentos. E vivemos com menos emoções. Sabe por que a humanidade está tão envolvida com emoções? Porque ela ainda não é madura. A humanidade, ela vive tão cheia de: ai, isso não é para mim, ai, não me toca, não me rela, ai, isso... Por quê? Estou ofendido, ai, meu trauma, é o meu sofrimento, tem que me respeitar. Sabe por quê? Porque não aprenderam a ser maduros, porque não caminharam com Deus. Pessoas que caminham com Deus, elas conhecem quem Ele é. Pessoas que caminham com Deus, elas recebem de Deus algo chamado temor, e elas temem a presença dEle. E elas temem diante da grandeza que Ele é. E elas praticam a vida cristã segundo o que Deus falou na caminhada de fé. Caminhar com Deus é isso, é respeitar fundamentos, é respeitar leis já estabelecidas, princípios já estabelecidos. Igreja, na nova aliança, a maturidade está ligada a um nível de revelação. Como assim? Que é isso, Débora? Você vai vir com essas histórias? Sim. Porque Pedro, em Mateus 16, Jesus, ele pergunta assim aos discípulos: quem dizes que eu sou? Conta para mim quem eu sou. Alguns dizem que eu sou isso, outros dizem que eu sou aquilo outro. Diz para mim quem eu sou. E Pedro recebe uma revelação. E a revelação de Pedro é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para Pedro e fala: ah, não é carne nem sangue que te revelou isso. Isso vem do Espírito. Queridos, quando nós caminhamos com Deus, nós recebemos revelações de quem Ele é. Nós recebemos revelações para que nós venhamos a nos tornar maduros em todas as atitudes e ações que nós venhamos a ter, seja ela no culto, seja ela na educação de filhos, seja ela no relacionamento com a igreja, seja ela no trabalho, aonde quer que for. A revelação de Cristo para Pedro foi essa. E a partir dali, Pedro, ele recebe uma direção. Porque todas as vezes que Cristo é revelado a mim e é revelado a você, igreja, você conhece mais de quem você é. A revelação de Deus, Pedro traz para ele quem ele era. Porque a partir dessa conversa, Pedro, ele ouve da boca de Jesus que ele era uma lasca de pedra. Que ele era uma lasca daquilo que Cristo é, porque Cristo é a rocha, e nós somos as pedras, ou seja, nós, a igreja de Cristo, nós somos partes do Cristo. Só que em muitos momentos, as partes do Cristo não vivem a identidade, porque ela não recebe a revelação de quem Cristo é. Isso somente através do Espírito. Homem nenhum vai te trazer essa revelação. Pregador nenhum vai te trazer essa revelação. Igreja nenhuma vai te trazer essa revelação, a não ser o seu relacionamento com Cristo. E Cristo, Ele fala para Pedro, por meio desta revelação, Cristo edifica a igreja através de você, Pedro. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque houve uma revelação.
aqueles que estão sobre uma rocha chamada Cristo Jesus e recebem a revelação de quem Ele é, recebem uma identidade, recebem uma chamada. Você é lasca de pedra. Você é parte do Cristo. Você é parte do Cristo. Veja, igreja, você carrega características que só Jesus tem. A igreja, ela carrega características que só Jesus tem. Porque você é parte de quem Ele é. Oséias capítulo 6 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Perseguir a Deus é o que precisamos, mas discernir as coisas também é o que necessitamos. Nós precisamos discernir o que não é de Deus. Nós precisamos perseguir o que é de Deus. Você precisa prosseguir nessa caminhada de fé, para que você não venha forçar portas erradas, portas que já estão fechadas, porque eu vejo muita gente cansada, muita gente fadigado, porque fica forçando portas que não são para serem abertas, achando que está fazendo coisa boa, achando que está indo no destino do seu chamado. Mas eu vou dizer uma coisa para você: tem gente que está insistindo em coisas e forças erradas, porque ficam lutando com suas próprias vontades, fica em luta do seu próprio querer, fica em luta do seu modo de viver. Não tem problema, Deus me perdoa. Deus não ungiu pessoas fingidas. Deus não ungiu pessoas mascaradas. Deus não ungiu homens e mulheres que fingem ser o que não são. Deus não ungiu pessoas desse modo. Deus ungiu quem você é. E qual é a tua essência? Você é parte do Cristo. Você é filho de Deus. A unção que Deus derramou foi no Espírito do Filho de Deus. No Espírito do Filho de Deus. E não num falso crente. E não num falso Cristo. Foi em falsos eus. Deus ungiu Davi para ser rei. Isso já estava estabelecido. Deus ungiu uma essência. Deus ungiu um ser chamado Filho de Deus. E o propósito dele se cumpriu porque Davi teve relacionamento com Deus. Ele caminhou com Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Ele entregou-se à vontade de Deus. Deus não unge personagens, igreja. Deus não usa personagens. Deus não unge pessoas para que elas venham vestir uniformes bonitos. Deus não unge pessoas assim. Deus unge pessoas chamadas filhas de Deus. Pedras vivas, partículas do Cristo, imitadores de Cristo. Você precisa de uma nova natureza se você está assim. Quando nós lemos Romanos capítulo 12, eu vou abrir aqui para a gente fazer uma leitura breve. Romanos capítulo 12, 1 e 2 está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela revelação do vosso entendimento, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável, perfeita vontade de Deus. Sabe, o ungido de Deus, você precisa entender isso. Seu modo de pensar não é o modo deste século. Seu modo de viver não é o modo desse século. Nós precisamos nos despir de nós mesmos e nos tornarmos aquilo que Cristo quer que sejamos, para que assim nós possamos vestir de toda a autoridade que é de Deus. Sabe por que os dons não são tão manifestos como antes? Sabe por que a igreja ela não vive tantos milagres, sinais, prodígios e maravilhas? Porque nós não nos renovamos em pensamentos. Nós nos renovamos em sentimentos. Por isso, as nossas habilidades, elas estão falhas com a sociedade. Por isso, as nossas habilidades, elas estão faltosas com aqueles que não conhecem a Cristo. Nós precisamos nos despir de nós mesmos e nos tornarmos como Cristo quer que venhamos a ser. Que a partir de hoje nós possamos ter essa compreensão de que todas as vezes que Cristo é revelado a nós, nós somos transformados na nossa identidade e a partir daí nós recebemos um impacto para sermos cheios de Deus, cheios da presença de Deus, cheios da vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Maturidade é você entender quem Cristo é. Ser maduro é você entender quem Cristo é. E Deus não chamou uma igreja para funcionar. Não é para funcionar. Deus, Ele não chamou essa igreja para ela funcionar certinho. Pelo contrário, Ele chamou uma igreja para ser vida. Deus chamou a igreja para ser vida. Por quê? João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele é o Deus da plenitude. Ele é o Deus pleno. Ele é o Deus pleno. A vida que você recebeu lá no jardim do Éden, a vida que o ser humano recebeu quando Deus criou todas as coisas e criou o homem, aquele sopro de vida que Deus soprou no jardim do Éden, agora Cristo vem para soprar novamente em mim e em você a vida que foi nos roubada pelo pecado, a vida que foi nos tomada pelo pecado, e Ele devolve a nós a vida de Deus, porque Ele é a vida abundante. Ele vem como o Cristo Redentor, como o Salvador do mundo, e Ele morre e ressuscita e sobe aos céus declarando que nós somos herdeiros de Deus, declarando que nós somos filhos de Deus novamente, e nós somos estabelecidos de novo e nos tornamos um com o Pai. Nós voltamos a nos relacionar com o Pai. E aquele acesso que foi proibido pelo pecado foi aberto, porque o véu foi rasgado e hoje você pode ir na presença de Deus, porque Ele pagou um alto preço, um preço de sangue. Não mais escravos, mas filhos de Deus. Você carrega porções de Deus, você carrega unção de Deus, você carrega promessas de Deus. Isso é maravilhoso, isso é vida abundante. Você tem todas as coisas em Cristo Jesus, você tem tudo que você precisa. Por isso nada te falta, porque Ele é teu pastor. Você precisa caminhar na altura disso que eu estou falando. Por quê? Não faz sentido herdeiro de tudo que vive uma vida miserável. Não faz sentido. Tem um rapaz
citado na Bíblia, chamado Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas. Davi, já nesse período, rei de Israel, porque Saul e Jonatas foi morto na guerra ao qual Deus não estava. E a babá de Mefibosete, em seu desespero, em seu excesso de zelo e de cuidado, ela pega o menino e sai correndo porque ela teve medo de que aquele exército viesse a invadir o palácio. E Mefibosete, ele, no colo de sua babá, eles caem. E aquele menino perde os movimentos da perna. E a partir dali, por conta de uma atitude errada, Mefibosete, ele começa a viver numa vida à margem da sociedade, além daquilo que Deus havia estabelecido para ele. Porque o lugar de Mefibosete era no palácio, assentado na mesa do rei. Porém, ele é levado para um lugar muito distante, às margens da sociedade. Lá fala que as campinas não produziam nada, era um lugar estéril. Muitos de nós passamos a vida assim, por conta não da culpa, muitas das vezes nossa, mas somos carregados por pessoas, somos levados imaturamente para lá e para cá, com ensinamentos que Deus não disse para nós. Mefibosete, ele se tornou um mendigo, um filho de rei. Veja, existe um Deus que te chamou a estar na presença dele. E agora, Davi, no seu reinado, ele se lembra do filho do amigo Jonatas, e ele chega para os seus servos e fala: onde está Mefibosete? E eles saem à procura desse rapaz. E quando eles o encontram, ele é levado para o palácio e ele veste roupas novas. E ele é limpo das impurezas que ele está. E ele é sentado à mesa. E diante do rei, com a mesa farta, cheia de coisas, porque a mesa de Deus, ela é abundante. Ela é cheia para nós. Ele fala para o rei assim. O rei devolve a ele todas as terras que era do seu avô Saul. E ele vira para o rei e fala assim: olha, eu não tem como eu cuidar dessas terras. Eu tenho deficiência nas minhas pernas. Não ando. E aí o rei fala para ele: eu te darei servos. Resumindo tudo isso, muitas das vezes nós nos perdemos por causa das rejeições que nós tivemos, por causa dos traumas que nos aconteceu. E nós ficamos presos numa vida miserável, porque escolhemos ser carregados por alguém. Escuta isso, igreja. Você precisa entender que você tem um lugar na presença de Deus. E esse lugar na presença de Deus, ele te faz pensar de uma maneira madura, de encarar os problemas. Quem disse que você precisa ir lá nas terras, Mefibosete, para trabalhar? Existem servos para servir você. Porque todas as vezes que Cristo é revelado a nós, a nossa identidade, ela é renovada em Deus. Ela é transformada por Deus. Você precisa caminhar na altura de um filho de Deus. Você precisa caminhar na altura de um filho de Deus, porque não faz sentido o herdeiro de Deus viver como miserável. Que vive dependente de homens, que vive dependente de próximos, não está certo.
Não está certo. Homem maduro é o que sabe quem é Deus. Guarda isso. Mulher madura é o que sabe quem é Deus. Pessoas maduras é os que sabem quem é Deus. Ele é o Deus que estabeleceu todas as coisas. Ele é o Deus eterno. Ele é o soberano. Ele é o Salvador. Ele é o grande eu sou. Ele é o Todo-Poderoso. Gálatas capítulo 4, verso 1, está escrito assim: Digo, pois, que todo o tempo em que herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir aos que estão debaixo da lei, a fim de recebermos a doação de filhos, a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Vamos dar respostas apropriadas a Deus. Ele é maravilhoso. Você é filho de Deus. Você não é mais um menino. Não é mais escravo. Você é herdeiro com Cristo Jesus.